Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente 100% seguro, 100% para você. E falando em dispositivos legais, eu sou advogado há mais de 25 anos e eu quero facilitar o seu entendimento. A primeira coisa que eu quero que você registre aí, que norma regulamentadora não é lei. Que norma regulamentadora não é lei. Que norma regulamentadora não é lei. Ela regulamenta uma lei. Como isso funciona? Calma, eu vou chegar lá. Fique com a informação de que ela tem força coercitiva. As normas regulamentadoras impõem um comportamento regulamentando um dispositivo, não importa se é ou não é lei. Tem que ser cumprida. Ora, Rodrigo, mas eu tô com uma dúvida. Por que não é lei? Não é lei porque não vem do Legislativo. Não vem do Legislativo. Vocês se recordam? Legislativo da União, Congresso Nacional, Sistema Bicameral, Legislativo da União. Não vem do Legislativo dos Estados, Assembleia Legislativa. E não vem do Legislativo Municipal, da Câmara dos Vereadores. Lei vem desses órgãos. E norma regulamentadora não vem desses órgãos. Ora, Rodrigo, se não vem desses órgãos, de onde vem? É o que eu vou te explicar agora. O que, Rodrigo, a gente tem que ter então uma norma regulamentadora? Por que a lei não disse? Porque a finalidade da lei não é esmiuçar o direito. A lei vem com o objetivo de outorgar, de conferir um direito. A forma como ele vai ser exercido pode ser por decreto regulamentar ou por uma outra forma de regulamentação, que no caso das normas regulamentadoras, no caso da CLT, vem por intermédio de normas regulamentadoras editadas por portaria do Ministério do Trabalho. Mas calma, eu vou te explicar ainda melhor. Você se recorda na pandemia que nós tivemos o auxílio emergencial? É um direito, X número de parcelas. Que dia? Que data? Quem tem preferência? Que banco? Isso a lei não disse. Isso um decreto regulamentar veio para que esse direito se tornasse o quê? Exequível. É a mesma coisa que acontece com as normas regulamentadoras. Tem que ter sempre uma lei que fundamenta a questão. E no caso das normas regulamentadoras, quem que é a mãe? De onde provém as normas regulamentadoras? Regulamenta o quê? Quem regulamenta algo, regulamenta uma lei. Que lei é essa, Rodrigo? As leis da CLT. No entanto, que se você tiver algum tipo de curiosidade, espero que tenha também, quero deixar aqui para você. A norma regulamentadora, ela vem estampando a norma regulamentadora número X, editada por portaria X do Ministério do Trabalho e regulamentando os artigos X a Y da CLT. Nosso curso, de fato, ele é mais encorpado. Nós trabalhamos a essência, nós buscamos os motivos, nós esclarecemos para você as razões. Nosso curso não é um curso rasteiro, por isso, seja bem-vindo ao ambiente 100% seguro. Eu tenho certeza que se você acompanhar esse treinamento até o fim, você vai crescer substancialmente na área que você atua. E a gente sabe que conhecimento é poder. Quem tem informação, quem tem conhecimento, ocupa os melhores lugares. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você participe desse treinamento conosco e que você cresça profissionalmente no exercício da sua profissão. Então grude os olhinhos aqui. Nas relações de trabalho, repito, nas relações de trabalho, o primeiro mandamento é conhecer a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ora, Rodrigo, eu achava que era Código do Trabalho, Código de Processo do Trabalho. Não. Por que não? Porque nós temos dois códigos basicamente, Código Civil que dá o direito e Código de Processo Civil, que é o mecanismo de você exercer esse direito. É um conjunto de procedimentos destinado a alcançar o fim, que é o fim do processo. São as regras do jogo. No penal tem a mesma coisa.
o Código Penal e o Código de Processo Penal. Mas nós temos outras leis, por exemplo, Estatuto de Idoso. Por que estatuto, Rodrigo? Porque é um mix de direito, é um mix de processo, é um mix de regras administrativas. E a mesma coisa acontece na CLT. Existe um mix na CLT de direitos, de processo e regras administrativas, por isso que se fala consolidação das leis do trabalho. O que a gente tem que entender nesse primeiro contato é que, seja a União, seja o Estado ou os municípios, o poder executivo desses entes é exercido ou pelo presidente da República, no caso da União, pelo governador ou pelo prefeito, no caso dos municípios. Só que preste atenção. O prefeito, o governador e o presidente da República, ele é o chefe do executivo. A ele cabe fazer a administração, só que ele não consegue fazer sozinho. Ele precisa de órgãos, ele precisa de pessoas que vão ocupar secretarias. É como se eu estivesse dando uma pasta a alguém e falasse: olha, eu confio em você na saúde. Você vai ser o meu secretário da saúde em âmbito municipal. Olha, eu confio em você em obras. Você vai ser o secretário. Faça o seu melhor. Você vai ser o meu secretário de educação. Você sabe tudo de educação. A gente vai conversando. Se não tiver bom, tchau, muito obrigado. Por quê? É um cargo de livre nomeação, porque é dele mesmo. A atividade é intrínseca dele. E livre exoneração. Ele entrega a pasta, mas se não estiver de acordo com aquilo que ele entende que deve ser feito, ou o trabalho não estiver sendo feito a contento, ele exonera. Você não pode chegar por concurso porque você teria ali um adversário político. Ora, Rodrigo, mas para que isso? Eu vou te explicar. Calma, coragem. Em âmbito estadual, mesma coisa. Nós temos os secretários que ocupam uma secretaria, são órgãos. Em âmbito da União, também é a mesma coisa, só que lá tem um nominho diferente. Lá recebe o nome de ministério e quem ocupa aquela secretaria, entre aspas, é um ministro. Ele que é o chefe da pasta, ele que é nomeado para exercer as atividades. Muito bem, então internalize isso. Agora, nós temos subórgãos. Imagine o seguinte: Secretaria de Saúde Municipal. Dentro da Secretaria de Saúde, nós temos vigilância epidemiológica, nós temos vigilância sanitária, e quem vai lá bater na portinha da pessoa é um agente. Então esse agente está vinculado a um órgão menor, é como se fosse meu dedo. O órgão menor é a vigilância sanitária, o órgão maior, Secretaria da Saúde, e o ente, quem que é? É a pessoa, é o município. Entendemos a teoria do órgão? Órgão não tem personalidade jurídica. Você não processa o meu dedo, você não processa a minha mão, você não processa meu braço, você processa a pessoa. Ora, Rodrigo, mas está muito tenso isso. Segura aí. Em âmbito da União, a mesma coisa, pessoal. Nós temos lá o Poder Executivo, nós temos o órgão do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão, entenda uma coisa, ele não tem competência legislativa, ele não pode legislar, ele não pode criar lei, mas ele pode regulamentar a lei. Eu não quero, nesse nosso encontro, falar como isso ocorre. A comissão tripartite, que é criada envolvendo os empregadores, os empregados e também o próprio Poder Executivo da União. Essas questões nascem da observância do fato. Isso é fato, isso é notório, de tanto acontecer um acidente, ou seja, a observação é fruto do conhecimento diário. No Brasil acontece 7 mortes de acidente de trabalho por dia. Acontece 210 mortes por mês. Então, de tanto acontecer um fato, isso chama atenção. Isso é relatado, olha, essa situação está gerando isso. Sempre que uma norma regulamentadora manda fazer algo, uma ação,
Isso vai ser sempre assim. Ou responsabiliza se não fizer, ou o empregador ou o colaborador. Mas qual que é a finalidade? Vai ser evitar o acidente ou proteger a saúde do... Olha o norte de segurança aqui. Olha a nossa estrada pavimentada. Olha como tudo começa a ficar mais claro. Então eu preciso observar daí a imposição legal, porque a não observação do dispositivo, ainda que não seja lei, ainda que seja regulamentado pelo Ministério do Trabalho, tem força coercitiva, porque vai evitar acidente, vai proteger a saúde do colaborador. Mas, Rodrigo, eu fiquei com dúvida a respeito dessa comissão tripartite. Segura lá, ó. Gruda os olhinhos aqui. Se você quiser saber mais, clica aqui no card. Nós fizemos um vídeo só sobre essa questão, porque aí nós vamos analisar toda a composição, mas em breve síntese. Rapidamente. É um fórum oficial. O que é um fórum? É um local de discussão do governo federal que é responsável por discutir esses temas referentes à segurança. Ora, Rodrigo, mas quem que faz parte? Fazem parte dessas comissões bancadas do próprio governo federal, dos trabalhadores e dos empregadores. Deixando as formalidades de lado, seria mais ou menos assim. A gente sabe, eu já te falei que a observação é fruto do conhecimento diário. Justamente por isso, é colhido relatórios diários, semanais e mensais. Referente ao quê? Acidentes. E de tanto acontecer uma modalidade de acidente, uma comissão discute e vota a inserção daquela obrigação de fazer ou não fazer na norma regulamentadora. E o primeiro mandamento de uma norma regulamentadora é ter obrigatoriedade, ou seja, imposição legal. Não tem como você regulamentar algo que não possui uma diretriz. Regulamentação de quê? Quem regulamenta algo, isso eu já falei. No caso da NR6, as diretrizes, ou seja, a lei regulamentadora está nos artigos, anote aí, 166 e 167 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a CLT. Rodrigo, e o que diz então? Se a gente vai estudar regulamentação legal, eu preciso estudar o quê? O mandamento legal, para depois estudar a regulamentação. E qual que é o dispositivo que a gente vai estudar a regulamentação? Artigo 166. Eu quero deixar aqui para você, para que você consiga visualizar com todas as palavras. Diz mais ou menos assim: a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, escuta aí, entre vírgulas, aposto explicativo, gratuitamente, equipamento de proteção individual, adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde do empregado ou dos empregados. Ficou claro? Essa é a matriz. Tem outra matriz? Tem sim, senhor. O artigo 167. Depois a gente vai estudar a regulamentação, mas vamos estudar a matriz. Porque se você não conhece a matriz, muito menos os filhos delas. Então vamos estudar a mãe. Artigo 167 diz o seguinte: os equipamentos de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizados com indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Quando o Ministério do Trabalho regulamenta um dispositivo legal, o nome dado é portaria. Anotou o 167? Mas quando ele regulamenta um dispositivo, 166 ou 167, qual que é o nome desse ato? Portaria. Então você sempre vai ter as normas regulamentadoras sendo regulamentadas por quem? Por portaria. Agora eu quero te convidar, e quero aqui fazer junto com você, visitar o site do governo federal, para que você visualize se as informações que nós passamos para você, se elas se encaixam. Aí está, pessoal, eu coloquei aqui na pesquisa Google norma regulamentadora, e aqui nós temos como resultado a pesquisa.gov.br.
Entrando aqui, o que nós temos? Justamente as normas regulamentadoras, de 1 a 38, que é a norma que vai entrar em vigor agora em janeiro de 2024. Nós estamos estudando a ANR6, que fala dos equipamentos de proteção individual e coletivo, e quando eu clico aqui, o que eu tenho? Eu tenho exatamente aquilo que eu expliquei. A explicação dizendo que a norma foi editada por uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho a data, 8 de julho de 1978, e aqui é a parte mais importante. O que essa norma visa? O que essa norma busca regulamentar? Busca regulamentar os artigos 166 e 167 da CLT. Ou seja, todas as normas regulamentadoras regulamentam um dispositivo legal, conforme eu já expliquei, e o dispositivo legal é um dispositivo da CLT. Cada norma regulamenta um dispositivo da CLT, que é editada por portaria do Ministério do Trabalho e Emprego.